Olha, a Air Fryer virou uma verdadeira febre, né? Todo mundo quer uma, com aquela promessa de uma comida mais saudável e super prática. Mas já parou para pensar que enquanto ela deixa a batatinha crocante, ela pode estar soltando outras coisas no ar da cozinha? Pois é, a ciência foi investigar isso e o que eles descobriram é, no mínimo, surpreendente. A fama dela é de heroína da cozinha moderna. E com razão. A promessa é tentadora. A mesma crocância da fritura, mas sem aquele monte de óleo. É por isso que tanta gente se apaixonou por ela, na verdade. E é aqui que a conversa muda um pouco de rumo. A gente se foca tanto na saúde do que vai para o prato, que quase nunca pensa na saúde do ar que a gente respira ali do lado do fogão. O que será que sai daquele aparelhinho além do cheiro bom de comida? Bom, para responder essa pergunta de vez, um grupo de cientistas resolveu ir a fundo. Eles não ficaram só na suposição, não. Eles pegaram uma air fryer e a colocaram literalmente dentro de uma câmara selada para analisar tudo o que saía dela. E olha só a seriedade do experimento. Os cientistas criaram esse ambiente totalmente controlado para poder capturar cada gás, cada partícula invisível. Isso é importante para garantir que os resultados sejam super precisos, porque ali dentro nada escapava. O primeiro poluente que eles estavam de olho eram as tais partículas ultrafinas, ou UFPs. Pensa nelas como uma poeira, só que microscópica, minúscula mesmo. Tão pequena que quando a gente respira, ela pode ir lá para o fundo dos nossos pulmões. É uma das grandes preocupações quando se fala de poluição dentro de casa. O segundo tipo de poluente são os compostos orgânicos voláteis, os VOCs. De forma bem simples, são os vapores químicos que formam o cheiro da comida cozinhando. Eles surgem quando os alimentos e os óleos esquentam e também têm um impacto grande na qualidade do ar que a gente respira. Certo, com tudo isso explicado, vamos para os resultados. E a primeira parte das descobertas, na verdade, é uma ótima notícia para quem é fã de air fryer. Esse slide aqui mostra a primeira grande conclusão. Quando o assunto são os vapores químicos, os VOCs, a air fryer é bem mais limpa que a fritura tradicional na panela. Os níveis de emissão são tão baixos que se parecem com os de cozinhar a vapor. Então, nesse quesito, ponto para a air fryer. Mas, como em toda boa análise científica, a história não acaba aí. A resposta não é tão simples. Ela depende de um fator super importante: o que está sendo preparado dentro dela. E é aqui que a coisa fica mais complexa. Dá uma olhada nesse gráfico. O tipo de alimento muda completamente o cenário. Alimentos com mais gordura, como bacon ou com bastante óleo, disparam a emissão de vapores. Por outro lado, alimentos mais magros, como um filé de frango, mantêm as emissões lá embaixo. E essa mesma lógica vale para as partículas ultrafinas. A mensagem aqui é que alimentos muito gordurosos, como bacon ou linguiça, podem fazer a air fryer poluir o ar tanto quanto uma fritura por imersão. Ou seja, aquela vantagem saudável dela para o ar da cozinha pode simplesmente desaparecer dependendo do cardápio em dia. Mas olha, a maior surpresa do estudo não teve a ver com a comida, teve a ver com o próprio aparelho. E é aqui que a análise fica realmente fascinante. A pergunta que os cientistas se fizeram foi a seguinte: de onde, afinal, vem a maior parte dessa poluição? É mesmo da comida que está ali dentro? Ou será que tem alguma outra coisa acontecendo na máquina? E a resposta é este número aqui, que é impressionante: 236%. Esse foi o aumento na poluição por partículas medido numa air fryer vazia. Sim, só de ligar o aparelho depois de ele já ter sido usado várias vezes. A fonte principal não era a comida. Essa citação do estudo explica um mistério todo. Os resíduos de gordura e de comida vão se acumulando em partes da air fryer que são bem difíceis de limpar, como a ventoinha e a resistência que aquece. Então, o ponto crucial é este. Toda vez que a gente liga a air fryer para pré-aquecer, na verdade, estamos queimando a sujeira que ficou do uso anterior. Aquela crosta de gordura e restos de comida vira fumaça e polui o ar antes mesmo de um novo alimento entrar ali. Ok, o problema foi identificado. E agora? O que a gente pode fazer sobre isso? A boa notícia é que a própria análise sugere alguns passos bem práticos para diminuir esses efeitos. As soluções são bem diretas, na verdade. Primeiro, ventilação. Isso é fundamental, ainda mais quando se cozinha algo gorduroso. Abrir uma janela, ligar o exaustor, faz toda a diferença.
Segundo, a escolha do que vai para o cesto. É bom lembrar que mais gordura significa mais emissões. E terceiro, limpeza. Limpar bem o aparelho sempre que possível é crucial para evitar aquele acúmulo de resíduos. Olhando para o futuro, o estudo até aponta uma possível falha no design desses aparelhos. Pensa bem, se as partes internas, como a ventoinha e a resistência, fossem fáceis de remover para limpar, seria muito mais eficaz. Isso evitaria o acúmulo de sujeira e tornaria o aparelho mais limpo e seguro no longo prazo. No final das contas, a Air Fryer pode sim ser uma opção mais limpa para a cozinha. Mas isso depende muito do que a gente escolhe cozinhar e, principalmente, de quão bem a gente cuida do aparelho. Fica claro que a verdadeira saúde da Air Fryer vai muito além da comida que ela prepara.